Bom dia, meus amigos. É com muita alegria, não é? Com muita satisfação que nós voltamos aos nossos estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos dar continuidade hoje, estudando a lição 11. Mas antes de continuar, né? Espero encontrá-los todos com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia. E rogar a Deus por todos nós, possamos ser iluminados, intuídos e esclarecidos na nossa proposta, e que a saúde e a paz permaneçam em nossos lares. Nós temos só que agradecer a Deus por todas estas oportunidades. É apenas um breve comentário. A nossa proposta aqui, como foi comentado antes, é apenas tentar situar historicamente, teologicamente e até em aspectos filosóficos o contexto do que o Cristo nos traz e o que ele está dizendo naquele momento com as pessoas, com o lugar, com as situações, com aquilo que ele traz dos ensinos do seu Evangelho, em conformidade com os versículos que Emmanuel comenta. E, ao fazer a leitura dos comentários, das reflexões de Emmanuel, nós fazemos uma pequena abordagem, sempre em consonância com os ensinos de Jesus e com outras obras que nós buscamos também. Mas, para esclarecer um pouquinho para alguns amigos que eu fico muito feliz, que assistem os vídeos, que não são espíritas, mas são cristãos como nós, e aqui não tem nenhuma conotação religiosa específica, nada disso. Nós somos ecumênicos e a proposta é de uma união fraternal no entendimento dos ensinamentos de Jesus. Nós fazemos uma leitura mais direcionada à doutrina espírita, aos ensinamentos da doutrina espírita, mas procurando situá-la, circunscrevê-la nas circunstâncias em que todos nós vivemos, não importa a religião que nós venhamos a seguir. O único que entende perfeitamente, eu gosto muito de um jovem que eu indico para vocês no canal da Federação Espírita Brasileira, Saulo César Silva. Ele tem uma live de estudos do Evangelho sobre Emmanuel, que é muito, muito bom, recomendo vocês assistirem. Nós somos meros intérpretes, no meu caso, um mero ruminador de ensinamentos de outros ensinamentos, já que os meus conhecimentos são muito parcos, muito, muito limitados. Mas, como estamos entre amigos, isso aqui é um bate-papo para nós passarmos e suportarmos melhor as nossas dificuldades do momento que enfrentamos. E, se for o caso, nós daremos continuidade. Mas o único que entende perfeitamente, 100%, do Evangelho, da Boa Nova, é o Cristo, é o próprio Jesus. Todos os homens, por maior que seja o seu entendimento, doutores da lei, teólogos, exegetas, hermeneutas, estudiosos, são interpretações. Mas aqueles de coração puro e com uma evolução moral maior, eles procuram dar esses esclarecimentos e essas interpretações em maior conformidade com os ensinos do Cristo, não procurando deturpá-lo. Esse é o objetivo. E é assim que nós caminhamos. Emmanuel hoje vai comentar o versículo 12, o versículo 26 do capítulo 12 do Evangelho de João, onde Jesus diz lá: se alguém me serve, siga-me. E é importantíssimo que Emmanuel dá o título nesse capítulo que nós vamos comentar, de conforto. Então aqui nós temos que trabalhar essa ideia de conforto. Se alguém me serve, siga-me. Então, que conforto é esse que nós estamos buscando? Então, para situarmos o que Jesus está falando, nós vamos aqui no Evangelho, no capítulo 12, a partir do versículo 20, a temática de Jesus. O título que os teólogos dão a esse capítulo é Os Gregos e Jesus. Havia alguns gregos
Jesus estava discursando, falando os seus ensinamentos, e alguns gregos procuraram Felipe e André querendo falar com Jesus, querendo conversar com Jesus. E aqui nós temos três características desses gregos. Nós temos os fariseus, doutores da lei, os judeus, literalmente falando. Nós temos os judeus helenistas, que foram aculturados pela cultura grega, formados pela cultura grega, mas no caso aqui, são gregos mesmo, pagãos, e outras denominações, outras tribos, já que havia uma multidão que seguia Jesus, não é? Então, mas eles queriam falar com Cristo. E havia uma questão aí interessante, porque esses gregos pagãos, muitos já haviam interesse, não propriamente uma conversão ao judaísmo, ao Antigo Testamento, porque eles já se convertiam à ideia do monoteísmo, isso é muito importante. Até mesmo o povo grego lá, nos pré-socráticos, com Sócrates, Platão, Aristóteles, eles já questionavam essa ideia politeísta dos deuses, né? Dos deuses gregos, do passionalismo dos deuses, e eles já procuravam por um princípio único, não é? Então, eles procuram Jesus e se escutam o que Jesus está falando e querem falar com Jesus. Olha o que Jesus diz. É muito interessante para nós, porque esses judeus de cultura helênica, não é? Eles não estavam satisfeitos com isso, porque os gregos pagãos estavam se beneficiando e querendo se beneficiar com os ensinos de Jesus, e eles não aceitavam isso. Eles queriam, de alguma forma, enclausurar, como fizeram os fariseus, os saduceus e o judaísmo. Fechar a questão, não, já que nós estamos, há uma nova proposta do Cristo, ela é só para nós, não é? Então olha como a resposta do Cristo é interessante, até nós chegarmos no versículo 26. Jesus diz assim, Felipe vai e diz a André, vão e dizem a Jesus. Jesus lhes responde, chegou a hora em que este homem será glorificado, elevado. Asseguro-vos que, se o grão caído na terra não morrer, ficará só. Se morrer, dará muito fruto. Aquele que se agarrar à vida, a perderá. Aquele que desprezar a vida, neste mundo, a conservará. São grandes paradoxos que Jesus está nos falando. Para uma vida eterna. Quem me serve, que me siga. E onde eu estou, estará meu servidor. Se alguém me servir, o Pai o honrará. O que Jesus está dizendo? Asseguro, se o grão caído na terra não morrer, ficará só. Se morrer, dará muito fruto. Ou seja, quais esse novo grão, essa nova semente que está sendo plantada na terra? O ensino do Cristo, o Evangelho. Aqueles que se convertem, aqueles que se iniciam nesse processo de seguir Jesus, são as novas sementes. Se elas não morrerem em si mesmas, se elas não abdicarem dos seus preceitos, dos seus dogmas, dos seus paradigmas antigos, elas não darão fruto. Serão as mesmas. Exigir para mim, só para mim. É uma pertença, essa religião, esse novo modo de vida me pertence. Não, o Cristo está dizendo, é universal, é um processo de universalização da vida, de uma renovação da proposta da vida, ou seja, aquele que agarrar a vida, ou seja, a vida que você leva enquanto existente, as suas propostas, aquilo que você não consegue abrir mão. Então é necessário que você se despoje disso para uma renovação fraterna, universalista. A perderá. Ou seja, você permanecerá e não seguirá com aquilo que inova a vida, do novo fruto. Não é? Por aquele que desprezar a vida neste mundo, ou seja, desprezar aquilo que até então são seus preceitos, que tiveram a sua razão de ser, mas já não tem mais. Agora preciso ampliar, dar uma amplidão nesse sentido. A conservará para uma vida eterna, ou seja, se eu perder isso, os novos frutos, essa semente é de elevação espiritual para uma vida que é eterna. Nós somos seres eternos, não é? Então quem me serve, que me siga. E onde eu estiver, estará meu servidor.
Aonde ele está, o servidor estará com ele na mesma proposta de renovação e aceitação. De um processo, como nós falamos antes aqui, de um processo ecumênico de todas as benesses que Deus nos trouxe através do Cristo. Nos beneficiou através de Jesus. Então, conforto. Nós temos um teólogo inglês que era anticristão. Depois ele se torna cristão, mas um crítico do cristianismo da época, no século XIX, ele é conhecido por Lewis, Silander Lewis, um irlandês. E ele tem uma frase que ela é perfeita para o nosso contexto. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Porque a proposta do Cristo é de mudança, é de transformação, é de uma renovação como um todo, a partir de nós, internamente. Seguir Jesus não é andar atrás dele pelos passos humanos, não. Seguir Jesus exige o servir a ele é servir como ele serve. E como ele serviu e continua nos servindo até hoje com a sua proposta. O problema é que nós nos prendemos aos nossos vínculos pretéritos. Então aí exige uma mudança extrema, uma renovação, não é? Uma metanoia, um processo de transformação interna. Então olha bem o que diz Emmanuel para nós. Porque há um outro comentário de um grande teólogo também, que ele deixa muito bem claro para nós que cada vez que nós fazemos uma opção de transformação, não é? Da nossa essência, daquilo que nós somos, alguma coisa diferente em nós do que era antes tem que mudar. Porque senão seria dar sequência do mesmo. Não haveria razão ou lógica da vinda do Cristo e de tudo que ele nos trouxe, do seu evangelho e da sua boa nova. O evangelho de Jesus é o cristianismo. Não são os templos de pedra. E esse cristianismo, essa proposta, esse evangelho, essa boa nova, é para estar internamente no coração de cada um, como uma proposta de aceitação de tudo e de todos como um todo, uma proposta para o bem. Então vai dizer Emmanuel para nós, frequentemente as organizações religiosas, e mormente, olha, falando para nós, os espiritistas na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. Ou seja, nós nos convertemos a uma determinada denominação religiosa, seja ela qual for, cristão ou não, para buscar conforto, descanso, parar na caminhada, na jornada. Se isso a vida é um movimento cinético constante, não para, a evolução não para. O que nós estamos querendo da vida? Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Mas, veja bem, primeiro ele conforta, consola, mas ele exorta. Que aí há preceitos e fundamentos novos a serem seguidos, de um processo que quando eu estou me transformando, eu estou seguindo, eu estou caminhando, eu estou evoluindo. E a partir daí eu sirvo em conformidade com os projetos de Jesus. Assim a doutrina espírita. Nós recebemos, confortamos, mas advertimos que cada um, os ensinamentos são uma proposta para que cada um de nós consigamos caminhar de uma maneira mais estruturada, mais firme na nossa transformação. Então, de fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos. Assim como Cristo trouxe caminhos novos, a doutrina espírita, com a sua proposta de refazer o caminho do cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo, original, com a proposta que não foi deturpada pela teologia humana, ou seja, são caminhos novos. E assim são ciclos da evolução humana, não é? Para o pensamento humano, cheio de profundas consolações. Olha, consolar, melhorar, confortar esse caminho que nós temos que seguir para os dias mais duros. Então esse conforto é interno, não é o conforto do corpo físico, deitar e se deleitar da vida apenas deixando-a passar, nessa ideia de deixar a vida me levar. Será para onde que nós vamos simplesmente se nós deixarmos a vida nos levar e não fazemos algo para que a vida nos leve para um mundo melhor?
O próprio comentarista, o próprio tradutor dessa tradução do Peregrino, ele tem questões sucintas nesses ensinamentos. Ele nos diz assim, e isso nós encontramos muito bem lá na lei de conservação, que nós temos da questão 702 a 727 do Livro dos Espíritos, que nós vamos, se nós fizermos uma analogia, encaixa perfeitamente no comentário dele e vice-versa. Porque conservar a vida não é só conservar a vida enquanto ser vivente, é conservar a vida para o plano espiritual também, porque é a mesma vida, apenas com vestimentas diferentes. Então não é só conservar no instinto de preservar essa vida enquanto ser existente, é preservar a vida como um todo, continuar sempre sendo um ser vivo. Olha o que ele nos diz. Porque esse instinto de conservação, nós às vezes buscamos eles a todo custo. Nós queremos ele, não importa o preço ou o custo que isso vai nos trazer. O egoísmo puro destrói o sentido da vida e a dimensão da vida. Se nós somos egoístas, orgulhosos, dogmáticos, nós circunscrevemos a vida, nós conservamos, nós destruímos primeiro o sentido da vida, não é? E a dimensão da vida. O que Cristo veio fazer? Cristo veio renovar, redimensionar o sentido da vida. Porque esse sentido estava circunscrito, olha, porque a dimensão da vida, ao circunscrevê-la a este mundo, quem submete a este a um valor superior, enche de sentido e a salva mais além do segmento terreno. Ou seja, a cada momento, se nós circunscrevermos a vida aos nossos paradigmas, aos nossos dogmas, aos nossos pensamentos, e não queremos renovar a vida, reestruturar o nosso modo de vida e de seguir uma proposta de Deus. Cristo, então, vem renovar esse modo, redimensionar, dar um novo sentido para a nossa vida, ampliar o nosso campo de entendimento da vida. Dessa proposta de vivermos fraternalmente uns com os outros. Então, nós temos que destruir isso, o egoísmo, aquilo que nos prende, o orgulho, aquilo que vem tolir a nossa necessidade e a nossa transformação. E às vezes nós cedemos e fraquejamos por isso. Porque nós queremos, se eu me transformo, se eu mudo para uma nova proposta, se eu quero mais facilidades nela, eu não estou buscando uma transformação para mim, eu estou procurando apenas manter aquilo que já existia antes. Eu estou apenas procurando mais conforto aliado ao mundo material, a proposta do mundo enquanto ser existente nesse plano. Então, olha o que Emmanuel diz para nós. No entanto, isso aqui é importantíssimo, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Ou seja, se desejamos servir a Cristo. Olha, nós não servir a Cristo, é bem entendido, exige um autossacrifício, mas não estamos falando aqui de flagelação. Esse autossacrifício é justamente esse processo de abdicarmos, de despojarmos daquilo que nos impede de nos tornarmos seres melhores. Então isso é um autossacrifício. Nós sacrificamos o nosso eu, aquele ego que nos prende a essa proposta de mudança. Então, é necessário, nós entendemos que para seguir Jesus implica necessariamente servir. Servir a sua proposta, servir ao próximo, servir a Deus numa proposta de uma melhor convivência humana. Então, quando nós começamos a servir, seguir servindo, e não nos confortando apenas como um deleite para aproveitar a vida, então nós começamos a entender a proposta de Jesus. Começando a entender, nós começamos então a conhecer a sua proposta, a conhecer o Cristo, não a religião, a conhecer o Cristo, aquilo que ele traz de novo para nós. Fazendo isso, nós começamos, o que está falando? Caminhar, seguir, é caminhar. Então nós vamos entender que exige, é um andar, é uma conduta diferente, é um modo crístico, ou seja, é um novo modo cristão de viver, com a forma, com os ensinamentos e com a proposta, com o evangelho do Cristo, principalmente nos aspectos éticos e morais. Quebrar os paradigmas, isso sim, é viver, é conservar a vida. Conservar a vida é renovar continuamente a vida.
para que não nos paralisemos nessa trilha. Segue Emmanuel, então, nos dizendo: muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo se chegar ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania, ao deixar a vida me levar, apenas dar continuidade e não me colocar num trabalho de transformação íntima e também numa proposta de caminhar universalmente e fraternalmente com aqueles que estão ao meu lado, não é? Da impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos, ou seja, nós vamos caminhar apenas à margem do caminho que nos leva a Deus. Enquanto nós tomarmos atalhos, facilidades, caminhos fáceis para chegar a Deus, não chegaremos a lugar nenhum. Exige trabalho, exige transformação, exige mudança. Segue Emmanuel: olha, conforto espiritual não é como o pão do mundo. O pão do mundo é necessário para a sustentação do corpo físico, da vida física, o conforto material, o lar, etc, etc. Mas não é isso. Não é essa a proposta do Cristo. O mundo por si só, ele vai evoluir em todos os aspectos da ciência, de tudo que o mundo precisou até hoje se estruturar para manter a vida aqui nesse plano. Que passa mecanicamente, é automático. Os dias se sucedem automaticamente. Mas nós, enquanto seres inteligentes da criação, é diferente. De mão em mão para saciar a fome do corpo. Mas sim como o sol, olha, uma luz, o sol, que é o mesmo para todos. Então o cristianismo, o Cristo, é para todos. Não é só para quem se converteu à religião A, B ou C. Se ele estiver seguindo essa proposta, ele está caminhando, ele está servindo a Cristo. A todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Ou seja, todas as religiões, as denominações antes Cristo e pós-Cristo, quantas religiões cristãs, denominações cristãs, se fecharam nos seus dogmas e suas propostas, e o Cristo só está nela. Isso não existe. O Cristo está em todos, no coração e no sentimento de cada um. Olha o que Kardec diz para nós na Gênese, no capítulo 18, no item 20, vou ler apenas o último parágrafo, para que nós possamos ver que esse suceder do tempo exige uma mudança, uma transformação de cada geração e de todos os segmentos da sociedade. Esse servir e seguir é o que Jesus exige, que a cada semente que morre, nasça novas sementes com propostas crísticas. Então diz Allan Kardec, hoje, 1850, 1860, século XIX, hoje a humanidade está madura para lançar suas vistas mais alto que nunca, porque já estamos mais esclarecidos, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não puderam. Ou seja, à medida que se compreende, ou seja, a compreensão são as sementes novas que devem renovar essa proposta. A geração que desaparece, ou seja, a semente que se vai, levará com ela os seus preconceitos e seus erros. Não que ela tenha só errado, não, mas à medida que seus erros vão se aperfeiçoando, eles são levados, e a geração que se eleva, as que advêm, embebida numa nova fonte mais purificada, e quer fonte mais purificada do que a proposta do Cristo, que renovou todas as propostas, que quebrou todos os paradigmas humanos, que trouxe novos paradoxos para que as gerações mais inteligentes e mais responsáveis possam entender essa proposta de Jesus. Olha, imbuída de ideias mais sadias. Não há nada mais sadio do que o Evangelho, do que a Boa Nova, do que o seu conteúdo, o seu ensino. Não a letra, mas a essência do que o Evangelho de Jesus traz. No sentido do progresso moral, que deve assinalar a nova fase da humanidade. De que forma nós vamos morrer em nossas propostas para trazer novas sementes de convivência humana para os nossos filhos, nossos netos? Que frutos nós estamos deixando para ele? Se nós nos estagnarmos nos velhos dogmas, nas velhas propostas, nos velhos preconceitos.
nos velhos julgamentos, nas velhas condenações. Se nós não nos renascermos a cada dia numa proposta de transformação. Então segue Emmanuel para nós encerrarmos. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, extremamente natural. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. Se a sua forma de caminhar, se os seus interesses ainda são particularistas, ainda são egoístas, para refazer em nós, para tornarmos cada vez mais orgulhosos, prepotentes, acharmos que tudo aquilo que traz benefícios, primeiro é para mim, para os meus e para a minha coletividade, para a minha religião, para a minha proposta, nós não estamos seguindo. Olha, o Cristo nunca faltou às suas promessas. Jamais. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, porque a sua proposta foi a última e o nível da sua proposta, do seu evangelho, aquilo que veio a nós, até hoje nada a superou, nada ainda das propostas humanas, sejam elas teológicas, filosóficas, científicas, nada se aproximou dos ensinamentos éticos e morais da proposta fraternal e ecumênica e universalista do Cristo. Mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe, olha, os passos. Isso aqui é interessante, eu vou falar uma frase de Francisco de Assis para nós terminarmos. E ninguém ignora qual foi o chamado de Jesus nas pedras deste mundo. Então, esse conforto é interno para que fortaleça o espírito, para que ele possa superar os obstáculos e as pedras, que somos nós mesmos. Porque à medida que nós transpomos essas pedras com a proposta crística, nós também vamos estender a mão para auxiliar outros. E nós, quando falou de passos e de caminho, Francisco de Assis tinha uma colocação extremamente sucinta e belíssima, que ele dizia assim, as passadas do Cristo, né, suas passadas são bem espaçadas. Olha, cada um de nós temos a capacidade de dar um passo a cada dia, a cada vida, nesse processo reencarnatório e sucessório de gerações que vão vivendo. Suas passadas, olha, é belíssimo, são bem espaçadas, porque o passo que o Cristo dá, a dimensão dele é inigualável, nós não temos um parâmetro para medir isso. Mas, por fim, a recompensa é prodigiosa. Então, seguir Jesus é expandir os nossos passos, aumentar a nossa passada, espaçar a nossa vida, dimensionar, amplificar o nosso campo de compreensão humana na nossa relação com o nosso semelhante e com o todo. E para encerrar, uma frase de André Luiz, que eu acho belíssima e que enquadra bem dentro desse contexto. Quiçá nós possamos entender isso e empreender esforços de seguir servindo. Ele diz, não basta a certeza de que a vida continua após a morte. Não basta essa certeza, algo tem que fazer. É necessário também clarear o caminho. Que nós possamos clarear esse caminho, que a nossa candeia seja Cristo. Nós possamos colocar ela em cima da mesa, que nós possamos colocar ela em nossas mentes e assim sermos faróis de mudança e de transformação de nós mesmos, daqueles que estão ao nosso lado, dos nossos convivas e ajudarmos assim, darmos uma contribuição na transformação da humanidade, numa convivência melhor e mais fraterna. Um abraço, meus amigos, tenham um bom domingo, uma boa semana, com muita saúde e muita paz.